Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante da física, o lançamento oblíquo. Vamos explicar de forma bem simples para que todos possam entender, sem complicação. Preparados? O que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é um tipo de movimento em que um objeto, pode ser uma bola, pedra, etc., é lançado formando um determinado ângulo com a horizontal, ao contrário do lançamento vertical, onde o objeto sobe e desce, e do lançamento horizontal, onde ele se move paralelo ao chão. No lançamento oblíquo, o objeto faz um movimento em formato de parábola, porque ele se desloca tanto na horizontal quanto na vertical ao mesmo tempo. Imagine que você está jogando uma bola para cima e para frente, como se estivesse tentando acertar uma cesta de basquete. Esse movimento é um exemplo de lançamento oblíquo. A trajetória dessa bola não vai ser uma linha reta, ela vai fazer um arco, subindo até atingir um ponto máximo, a altura máxima, e depois descendo até tocar o chão novamente. Isso é o que chamamos de trajetória parabólica. Quais são as componentes do movimento? No lançamento oblíquo, o movimento pode ser dividido em duas partes que acontecem ao mesmo tempo, mas são independentes entre si. São elas: movimento horizontal. Ao longo do eixo X, esse movimento é sempre retilíneo e uniforme, ou seja, a velocidade horizontal do objeto permanece constante durante todo o trajeto, pois não existe aceleração horizontal. Estamos desconsiderando a resistência do ar. Movimento vertical. Ao longo do eixo Y, esse movimento é afetado pela gravidade. Quando o objeto sobe, ele desacelera, por conta da gravidade, até atingir uma altura máxima, onde sua velocidade vertical é zero. A partir desse ponto, ele começa a cair e ganha velocidade novamente por causa da aceleração da gravidade. Essas duas partes do movimento estão acontecendo ao mesmo tempo, mas de forma independente. Ou seja, o que acontece na horizontal não afeta o que acontece na vertical, e vice-versa. A única coisa que une esses dois movimentos é o tempo. Eles começam e terminam juntos. Agora vamos falar da velocidade inicial e seus componentes. Para entender bem o lançamento oblíquo, é importante saber que a velocidade inicial do objeto é dividida em duas partes, a componente horizontal e a componente vertical. Suponha que o objeto é lançado com uma velocidade inicial v0 em um ângulo θ, em relação ao solo. Essa velocidade v inicial é inclinada, então precisamos decompor ela em duas partes. Componente horizontal da velocidade, v inicial de x. Essa é a parte da velocidade que age na direção horizontal, e ela é calculada por essa fórmula. Componente vertical da velocidade, v inicial de y. Essa é a parte da velocidade que age na direção vertical, e é calculada por essa fórmula. Essas componentes representam quanto da velocidade inicial está contribuindo para o movimento na horizontal e quanto está contribuindo para o movimento na vertical. Vamos passar para a trajetória do movimento e a gravidade. A gravidade G é a força que puxa o objeto para baixo. Ela só afeta o movimento vertical, não alterando a velocidade horizontal. Como a gravidade é constante, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado perto da superfície da Terra, ela provoca uma aceleração negativa no movimento vertical, o que quer dizer que a velocidade vertical do objeto vai diminuindo enquanto ele sobe até chegar a zero na altura máxima, e depois aumenta de novo enquanto ele desce. A combinação da velocidade inicial, do ângulo de lançamento e da aceleração da gravidade resulta numa trajetória parabólica onde, ao longo da subida, a componente vertical da velocidade diminui por causa da gravidade, até chegar a zero na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade vertical é zero, mas a velocidade horizontal continua, o que significa que o objeto ainda se move na horizontal. Na descida, a componente vertical da velocidade aumenta de novo, agora no sentido de baixo para cima, até o objeto tocar o solo. Falaremos agora sobre o efeito do ângulo de lançamento. O ângulo θ influencia diretamente a trajetória do objeto.
Aqui estão algumas observações sobre como o ângulo de lançamento afeta o movimento. Ângulo de 45 graus. Esse é o ângulo que maximiza o alcance horizontal. Ou seja, se você quer que o objeto vá o mais longe possível, deve lançar a 45 graus. Ângulos menores que 45 graus resultam em um alcance menor e uma trajetória mais baixa. Ângulos maiores que 45 graus resultam em uma trajetória mais alta, mas o objeto não vai tão longe. E é isso, pessoal! O vídeo termina por aqui. Mas lembrando que a chave para entender esse movimento é separar as componentes horizontal e vertical e lembrar que a gravidade afeta apenas o movimento vertical. Com as fórmulas certas e sabendo o ângulo e a velocidade inicial, podemos prever exatamente como e onde o objeto vai se mover.